Olá, boa noite, seja bem-vindo à Bola da Noite desta segunda-feira, 17 de outubro. Ruben Amorim está no momento mais difícil da carreira como treinador do Sporting. O técnico dos Leões está sob pressão. Passou de bestial a criticado e até há quem o acuse de ser lampião. Vamos ouvir neste jornal Ruben Amorim admitir que a culpa da má época do Sporting não vai morrer solteira. O Varzim é precisamente um dos responsáveis pelo mau momento do Sporting. Os poveiros eliminaram os Leões da Taça de Portugal. Vamos ter o tomba gigante Tiago Margarido já a seguir nesta edição. Já o Benfica passou, mas sofreu a bom sofrer. A equipa de Schmidt teve de ir às grandes penalidades, frente a um grande Caldas. Também nesta edição vamos estar com José Vala. E, pelo contrário, o Futebol Clube do Porto não deu qualquer hipótese ao Anadia. O detentor do troféu cilindrou por 6-0. Daqui a pouco vamos falar com Rui Eduardo Borges, o técnico do Anadia. Segunda-feira foi dia de bola de ouro. Benzema é o novo rei do futebol. Mané ficou em segundo e De Bruyne em terceiro. Já a seguir também, e hoje, porque é segunda-feira, teremos aquele que é, provavelmente, o melhor derby do mundo, com o benfiquista António Melo e o sportinguista Carlos Severino. Temas não vão faltar nesta Bola da Noite, mas vamos então começar pela Bola de Ouro. Karim Benzema conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira. O avançado francês ficou à frente de Sadio Mané e de Kevin De Bruyne na corrida pelo prémio atribuído ao melhor jogador do mundo na temporada 2021-2022. Benzema sucede assim ao argentino Lionel Messi, que venceu o troféu na época passada. Na vertente feminina, a Alexia Putellas arrecadou pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor jogadora do mundo. A jogadora do Barcelona tornou-se assim na primeira da história a vencer o troféu por 2 vezes consecutivas. Courtois ficou com o troféu de melhor guarda-redes e sucedeu a Donnarumma. Já Pablo Gavi foi eleito o melhor jogador jovem da temporada 2021-2022. Na lista dos 30 melhores do mundo, Rafael Leão foi o melhor português, ao terminar no 14º lugar. Cristiano Ronaldo, que venceu 5 bolas de ouro, terminou agora na 20ª posição. Bernardo Silva ficou na posição 22, enquanto João Cancelo terminou no lugar 25. E vamos então começar a análise nesta Bola da Noite. Vamos ter connosco José Vala, o treinador do Caldas, e também Tiago Margarido, o treinador do Varzim, e também, mais à frente, teremos também a oportunidade de falar com Rui Eduardo Borges, o treinador do Anadia, para perceber como é que foi para estes 3 clubes da Liga 3 receber os 3 grandes nesta jornada da Taça de Portugal. Mas enquanto não tenho essas ligações por Skype com os técnicos do momento da Taça de Portugal, vou aqui a estúdio falar com o Pedro Henriques. É sempre um gosto ter-te aqui comigo, Pedro. Enquanto não temos os protagonistas, vamos nós olhar um bocadinho para esta bola de ouro. Surpresa alguma ou surpresa nenhuma este Benzema? Não, surpresa nenhuma, surpresa nenhuma. Ao contrário do ano passado, que pensávamos que o Lewandowski poderia ganhar e se calhar merecia e acabou por ser o Messi, eu acho que em relação ao Benzema não havia surpresas nenhumas. Estamos a falar de um jogador de 34 anos que marcou, estamos a falar da época 21-22, portanto é bom percebermos que, digamos que do verão para agora, entre aspas, não conta nada. 34 anos, 44 golos e depois tem aqui a parte dos coletivos. Ganhou a La Liga, ganhou a Champions League, ganhou a Supertaça Europeia e ainda, ao serviço da França, depois de regressar à sua seleção, também ganhou a Liga das Nações. E, portanto, é bom percebermos que há muito daquilo que é o aporte individual que cada um pode fazer nos seus clubes, nas suas seleções, mas há muito isto, que é também os troféus coletivos. Já lá vamos então à análise. Tempo agora, Pedro, para falarmos com um dos protagonistas do fim de semana. José Vala, 50 anos, está há 7 temporadas à frente deste Caldas. Um Caldas que saltou para a ordem do dia porque complicou e muito, José, a vida do Benfica. E o que quero saber é, conte-nos lá, como é que foram aqueles 120 minutos de jogo e, acima de tudo, aquelas penalidades decisivas que lhe acabaram com um sonho que esteve bem perto de conseguir alcançar. Boa noite. Foi, de facto, acima de tudo, foi uma grande festa para o Caldas, para os agentes das Caldas.
e uma grande festa, uma grande propaganda de futebol. Acho que no fim da noite, independentemente do resultado, e nós temos sofrido um bocadinho com a forma como aconteceu, ficámos todos orgulhosos daquilo que foi feito. O jogo, nós logo de início ficámos também orgulhosos pela forma como o adversário nos respeitou. Estávamos todos à espera, inclusive toda a comunicação social, à espera do Benfica com uma mudança praticamente de 11, não? Era o que toda a gente procurava, tentava adivinhar, e acabámos por ter um Benfica com muito menos alterações. Portanto, jogaram Enzo, jogaram João Mário, jogaram o António. Portanto, para nós foi logo também um motivo de orgulho, não nos deu mais nem menos confiança, mas encheu-nos de orgulho. E depois foi desfrutar do jogo, mas também desfrutar do jogo sempre com a nossa ambição. Procurámos ser aquilo que somos na Liga 3, uma equipa que sem bola procura pressionar e procura recuperá-lo, com bola também tenta jogar. Quando o adversário nos empurra e nós não temos capacidade para defender mais alto, também somos uma equipa que se sente confortável e baixando as linhas e tenta-se organizar. Sabíamos que isso ia acontecer mais vezes e aconteceu, mas penso que principalmente a primeira parte, acho que foi uma grande primeira parte do Caldas e acima se calhar de todas as expectativas, e inclusive a minha também não escondo. Depois foi aguentar na segunda parte, a capacidade para reagir à adversidade, neste caso ao gol do Benfica. E depois 120 o prolongamento já custou um bocadinho, mas acho que as substituições também ajudaram a refrescar e ajudaram a manter-nos sempre, o Benfica, pelo menos a manter o Benfica sempre atento e a saber que nós continuávamos a conseguir chegar lá de vez em quando. E depois pronto, surgiu os penaltis. Os penaltis, eu não digo que é uma lotaria, se eu disser vamos cair em cima e diz que é competência, é logicamente competência, mas não deixa também de haver um pouco de sorte, e nós não fomos tão competentes e não tivemos tanta sorte como o nosso adversário. José, como é que se gera um jogador que falha um penalti e que depois nos dias a seguir, como eu também vi, o José também viu, aparece logo uma foto dele no Estádio da Luz a dizer afinal ele também é do Benfica, e a tirar aqui algum azar ou algum mérito também ao Benfica na defesa daquele penalti que acabou por ditar o afastamento do Caldas e a passagem do Benfica. Como é que se gera um jogador que acaba por ser alvo deste tipo de observações? Essa é a parte má do futebol, é aquela parte que nós, eu pessoalmente, e sei que grande parte ali nas Caldas e grande parte deste grupo de trabalho, da forma como andamos no futebol, não conseguimos compreender. A forma como vamos gerir o jogador foi logo o primeiro alvo de atenção, não só da minha parte, mas da parte de todo o grupo. Nós saímos dali, ainda fomos para casa um vice-presidente do clube, e falámos sobre isso, batemos uma salva de palmas ao Clemente, procurámos animá-lo. Teve vários telefonemas no dia a seguir, quer meus, quer de meus adjuntos, quer de colegas. O Clemente também sabe o que é que eu lhe disse, mas eu não vou revelar aqui, que é só entre mim e ele. E ao mesmo tempo acabámos por ter alguma sorte. O Clemente é um jogador com estabilidade emocional, é um jogador já com alguma experiência, com passagens pela segunda liga. Seria mais grave se acontecesse com um jogador mais jovem e com menos experiência. José, foi mais difícil adormecer na véspera do jogo com os nervos do que ia acontecer, ou foi mais difícil adormecer depois daqueles 120 minutos loucos e de emoção até ao final e até ao último penalti? Foi mais difícil depois. Eu geralmente durmo sempre bem antes, de consciência tranquila, sossegado, às vezes com algo de dorzinho, é verdade, mas no dia a seguir foi mais difícil. Eu acho que adormecia às 5, 6 da manhã. Chegou agora aqui o Tiago Bagarido ao pé de mim, que adormeceu mais tarde, de certeza que ainda estou a festejar. Mas eu adormeci, eram 5, 6 da manhã, mesmo porque não conseguia. Estive a ver o jogo do Canal 1, estive a ver o jogo na Sport TV, estive a ver as reportagens e deixei-me estar. Não me deitei mesmo porque não tinha sono. No dia antes dormi bem. José, já que o Tiago Margarido já chegou aí ao pé de si, vocês estão os dois no mesmo local, até porque depois tem outra prestação também para terem, já agora tente lá arranjar espaço. Ele estará se calhar um bocadinho mais inchado, Tiago, estarás um bocadinho mais inchado pela conquista, mas pronto, mas cabem os dois no ecrã e agradeço-vos imenso
mesmo a este momento de fair play. Tiveram os dois no centro do fim de semana porque jogaram contra dois grandes da capital. O Tiago conseguiu surpreender, mas eu vou cometer aqui uma confidência, não foi nenhuma surpresa, porque durante a semana eu falei com o meu colega do jornal A Bola, Nuno Vieira, que acompanhou os trabalhos do Tiago e acompanhou o Tiago enquanto treinador no Canelas, e o Nuno dizia-me: não tens noção, o Tiago é bom treinador, toma atenção, ele vai fazer carreira, dito pelo Nuno Vieira, eu acredito que seja verdade, e este Varzim joga bem. E não é que joga mesmo, Tiago, parabéns e obrigada por se juntar a mim, ao José e ao Pedro Henriques nesta conversa. Conte-nos lá, como é que estão a ser estas emoções depois de eliminar o Sporting da Taça? Boa noite. De facto, a sensação era um grande, com motivo de orgulho, um motivo que nos satisfaz bastante. O facto de trabalhar bem, não, deixo para os outros avaliar, e vou tentando fazer eu a minha parte e aquilo que controlo. Mas de facto sim, foi um momento muito importante, um momento histórico para o clube, que já não ganhava há 35 anos ao Sporting, e pronto, e estamos todos muito felizes. Mas conseguiu ver o jogo do Tiago com o Benfica, do Tiago não, do José Tiago, ou não viu nada e estava tão focado no seu Varzim e nesse jogo com o Sporting que não conseguiu ver nada no sábado? Infelizmente não consegui ver nada porque eu tive um casamento de um dos meus melhores, não consegui ver nada. Espera aí, você foi ao casamento na véspera de jogar com o Sporting para a Taça, é isso que me está a dizer? Fui, deitei-me cedo, consoante o que estava definido no regulamento interno. A hora aqui que o Mister estava a jogar, não conseguia comprar. Mas quando tiver a oportunidade de ver o jogo, porque de facto teve muito perto de eliminar o Benfica, e tenho que tirar dali também, e eu próprio, algumas ilações para poder evoluir e aprender quais foram as estratégias utilizadas aqui com o Mister. Eu dizia-lhe isso, não era por hora que você se deitou, era pela realidade que é para um treinador da Liga 3 preparar um jogo, e não há o estágio que nós nos habituamos na Primeira Liga, e a realidade é bem diferente. Como é que é gerir tudo isto, Tiago? Sim, nós não fazemos estágio, nós encontramos no dia de jogo e vamos jogar, no fundo. É normal, é sabermos adaptar-nos ao contexto, tirar vantagem das circunstâncias e adaptar-nos. Acho que o fundamental é sempre adaptar-nos. O que é facto é que conseguimos jogar com o Sporting, conseguimos disputar, assim como o Caldas também conseguiu disputar com o Benfica, portanto, são coisas importantes, mas não são coisas essenciais. O Tiago é mais novo do que o José, mas também já anda nisto aqui há uns aninhos. Qual é que foi decisivo para colocar este Varzim a jogar como jogou e ter a felicidade também do jogo, que é sempre necessária para conseguir ultrapassar um grande da Liga Portuguesa? Sem dúvida que tivemos a sorte do jogo, temos que admitir e não ter problema em fazê-lo. O Sporting é uma equipa fortíssima, treinada por um treinador muito, muito competente. A nossa estratégia passou por anular os pontos fortes do Sporting, que nós tentamos que era o jogo interior, o espaço entre linhas e o ataque à profundidade. Trabalhamos muito essas situações. Pronto, e depois, como eu disse, a sorte do jogo, conseguimos atrasar o possível golo que iríamos sofrer, e sabemos de antemão que se não sofrêssemos pelo menos até o intervalo, o Sporting iria ficar intranquilo e podíamos tirar vantagem disso. Foi isso que fizemos. Trabalhamos também muito bem as situações de bola parada e conseguimos fazer golo através de um lance combinado, estudado. E pronto, foi isso. Foi basicamente isso. Vou só juntar aqui o Pedro Henriques também aqui a esta conversa, Pedro. Eu tinha uma pergunta, no fundo, comum a ambos, porque, para já, parabéns pelas prestações, embora com resultados diferentes, mas parabéns pelas prestações. E uma das coisas que me ficou na retina, e felizmente a Liga 3, nesse aspecto, mostra-nos uma realidade diferente, mas uma realidade extremamente positiva, é esta questão do público e dos adeptos. Portanto, nas Caldas estávamos a pensar que íamos ter um mini estádio da Luz e, de repente, aquilo é Caldas por todo lado. Em Barcelos, vimos também tarjas do próprio público, no fundo, é fazer a identificação daquilo que é a região, a terra, o clube, e a minha pergunta, que é para ambos, é um bocadinho nesse sentido, quer dizer, como é que vocês também veem o estar em clubes em que realmente há uma identificação tão grande, ou seja, um bocadinho aquele espírito que o clube, a terra, as pessoas são daquele clube, e foi essa a imagem que passou em termos, no fundo, daquilo que foi a televisão e que foi o espetáculo. Para já dar-vos os parabéns também por isso, porque estão em dois clubes. Eu passei pelo Campo da Mata no meu crescimento, enquanto árbitro de 3ª e 2ª Divisão B, e em relação ao Varzim tenho memórias boas, e nomeadamente a minha estreia na Taça de Portugal foi um Varzim-Leixões, um jogo muito interessante, Leixões de Carlos Carvalhal, que nesse ano vai à final, ficou 2-2, mas depois até foram à final com o Sporting, porque na altura os jogos não eram resolvidos num só jogo, e depois o Leixões levou o jogo para a segunda volta. Mas de qualquer maneira gostava de ouvir-vos nesse sentido, que é o que vocês têm a dizer em relação às pessoas.
do vosso clube e da vossa região? José, pode começar. No caso do Caldas era algo que não fui só eu que pedi, mas eu falei nisso. O Caldas podia conseguir 3 vitórias neste jogo. Era o primeiro jogo que se realizasse no Campo da Mata. Foi extremamente difícil. De facto, tenho dificuldade em descrever tudo aquilo que era a direção do clube, quer a autarquia, que teve que fazer para conseguir dar resposta positiva a todas as exigências. A segunda vitória que o Caldas podia conseguir era ter um estádio mais preto e branco do que vermelho. Demos goleada nessa, superou todas as expectativas, mas não era algo que eu também não achasse que pudesse acontecer dessa forma. Eu não digo que as pessoas das Caldas sejam só do Caldas, mas via-se nas redes sociais, via-se no contacto no dia-a-dia, sou das Caldas e também passo há muito tempo, que havia muitas pessoas que, sendo do Benfica, iam ver o primeiro jogando um Benfica Caldas, iam ser do Caldas e iam ao estádio vestidas com a camisola do Caldas. E isso aconteceu. Eu, de facto, não me recordo de ver um estádio em Portugal que tivesse tão pouco vermelho como este. Isso foi uma grande vitória também que nós tivemos. A última era a mais difícil, que era nós conseguimos ganhar o jogo, mas até isso teve perto de acontecer e, portanto, acho que foi uma noite memorável. Tiago. A nossa massa adepta também é reconhecida por ser muito aficionada, por ser muito aguerrida e por acompanhar o Varzim para todo lado. O facto de também conseguirem ter enchido pelo menos 3 bancadas do estádio de Barcelos também foi muito importante, sendo que 2 delas eram pertencentes ao Varzim, uma ao Sporting. Os adeptos deram uma grande resposta e sem dúvida que nos alavancaram para aquilo que foi o resultado final. Tem sido assim desde o início desta Liga 3 e desde que eu estou no clube. Tem sido sem dúvida o 10º jogador, que é muito importante para equipas que lutam por objetivos superiores. E já agora uma última coisa, e agora mudar o chip para a Liga 3 e ganhar o próximo jogo. Porque fica sempre aquela sensação, agora se calhar vão perder porque vão mudar, vai ser difícil fazer a readaptação depois desta realidade de jogarem com clubes da primeira. Vai ser um grande desafio. Provavelmente para o Tiago vai acontecer o mesmo. O Tiago provavelmente não conseguiu fazer isso logo após o jogo, teve que festejar. Claro. Como não tive essa felicidade, falámos logo no final no balneário, e para além do orgulho que demonstrei, logicamente, para aquilo que tinha acontecido, as minhas palavras foram logo para o jogo da Académica e para a necessidade de nós cairmos na nossa realidade e o nível de exigência que nós aumentámos a nós próprios, ou seja, a partir daquele momento, quer que nós queiramos, quer não queiramos, quer adversários, quer o nosso próprio público, quer nós próprios ali dentro, aumentámos o nosso nível de exigência e agora temos que ter a capacidade para aguentar, porque senão vamos passar, entre aspas, um mau bocado. Já tivemos essa experiência em 17-18, quando fomos à meia-final da Taça. Exato. Lembro perfeitamente que relaxámos completamente, estava que o último jogo já não interessava, mas o último jogo foi com o Guadalupe em casa, que era o último classificado com larga margem, não tinha má equipa, mas era o último classificado por larga margem, que veio às Caldas já sem grande, já com muitos jogadores fora do plantel e nós perdemos 3-0. E tínhamos acabado de jogar uma meia-final da Taça de Portugal. Portanto, vai ser importante, vai ser muito importante e começou a ser feito esse trabalho e pensarmos nisso logo no final do jogo com o Benfica. Tiago, muito rápido, que eu sei que vocês têm que se desligar, mas muito rápido, diga-nos lá também agora como é que vai ser. Próximo fim de semana há jogo da Liga 3 para orientar. Sim, nós ainda não começamos a fazer esse trabalho de mudança de chip, sabemos de antemão que é importantíssimo fazê-lo, tirando aqui um pouco das palavras do Mr. José Vala, que passou por essa experiência, não é fácil e nós vamos ter que contrariar isso e vamos ter que ter a capacidade de saber mudar. Eu acredito que tem um grupo muito experiente, um grupo responsável, que vai ter essa maturidade de saber discernir as coisas, mas é tal coisa, temos que estar muito atentos e não podemos facilitar em nada, porque a mudança de chip de facto é algo muito importante e que geralmente, por regra, não corre tão bem na questão dos jogadores passarem de uma realidade muito alta para aquilo que é a realidade, pronto, não é? No fundo, o nosso ganha-pão, como eu costumo dizer, que é a Liga 3.
Muito obrigada aos dois, agradeço-vos imenso essa disponibilidade, boa sorte, parabéns pelo que conseguiram, um mais feliz do que o outro, mas estão de parabéns e continuem então a ter sucesso agora na Liga 3 e nós cá estaremos para voltar a falar convosco. Sejam felizes. Boa noite, obrigado. Boa noite. José Vala e Tiago Margarido, dois dos treinadores que estiveram na ordem do dia neste fim de semana na Taça de Portugal. E ainda sobre a Taça, a Bola TV esteve à conversa com o presidente do Varzim após eliminar o Sporting. Edgar Pinho destaca o trabalho que tem sido feito nos escalões inferiores do clube e assume o sonho de trazer o Varzim de novo à Primeira Liga. A abordagem, acho que o Varzim ontem fez ao jogo, foi extremamente inteligente. A equipa técnica montou muito bem o jogo, a equipa foi extremamente rigorosa, taticamente rigorosa. Não foi porque o Sporting atacou mais, foi porque o Varzim deixou que o Sporting tomasse conta do jogo, permitindo-nos fazer aquilo que mais nos interessava, ser coesos defensivamente e espreitar a nossa oportunidade. Fizemos, não estivemos propriamente de trancas à porta, só nos últimos 15 minutos, provavelmente, quando o Sporting, face à adversidade do resultado, teve que correr atrás de prejuízo, mas devo-lhe dizer que foram os 15 minutos mais tranquilos de finais que eu passei neste ano. Qualquer que seja o adversário que nos calhe em sorteio, a abordagem ao jogo será exatamente a mesma. Às vezes, estarmos na presença de um adversário, em teoria, favorito, é para nós até uma vantagem. A qualidade do futebol português tem vindo paulatinamente a melhorar e hoje as diferenças entre os clubes começam cada vez mais a esbater-se. E se retirarmos daqui o quadro da Primeira Liga, onde há 4 equipas que se destacam, diria 3 que se destacam claramente, uma quarta que deles se aproxima, já todas as outras podem ser nossos adversários amanhã na taça ou num campeonato qualquer, porque algumas equipas de terceira liga têm argumentos. Seria um sonho para mim que isto pudesse ser feito nos próximos 2 anos, mas seguramente ambiciono chegar à Primeira Liga enquanto presidente do Varzim. E o Sporting caiu com estrondo nesta Taça de Portugal. No final do jogo, Ruben Amorim terminou a conferência de imprensa com uma frase enigmática. E depois, no fim, obviamente, a culpa não vai morrer solteira. Foi a frase forte de Ruben Amorim após a derrota com o Varzim. O treinador do Sporting assume que há um culpado no momento que os Leões atravessam. Resta saber quem é e, no fim, quais vão ser as consequências. Os verdes e brancos sofreram a 6ª derrota da temporada, a 3ª nos últimos 4 jogos e estão fora da Taça de Portugal. Ruben Amorim diz que a equipa tem demonstrado incapacidade e aqui nomeou um culpado. Não é conversa normal de treinador, a culpa é minha, porque nós chegamos lá, está a faltar timing, decisão e não conseguimos marcar. Depois das decepções com o Marselha para a Liga dos Campeões e com o Varzim para a Taça, o Sporting volta a competir para o campeonato no sábado, frente ao Casa Pia. Uma jornada importante para os Leões poderem ganhar terreno. Isto porque os casapianos têm mais um ponto do que a equipa de Alvalade e na sexta-feira há um Futebol Clube do Porto Benfica. É certo que pelo menos um dos dois vai perder pontos. Resta saber se a equipa de Alvalade vai saber aproveitar. O foco está em Ruben Amorim e aqui voltamos às declarações após a derrota com o Varzim, com o treinador leonino a falar num novo ciclo e a sugerir novamente que podem estar reservadas mudanças para o final da época. Não vai haver ataque ao mercado em janeiro. Nós temos miúdos na formação e depois tem que se pensar bem outra vez, porque eu acho que tem que se começar também outro ciclo de voltar a fazer um bocadinho o que foi no primeiro ano de miúdos que estão ali com talento e, portanto, tem que se pensar bem nisso e não agora numa fase em que está a correr mal, já perdemos uma competição e será guardado para, quanto a mim, um novo ciclo. Instabilidade no reino do Leão, com os adeptos a intensificarem as críticas à equipe. Pedro, o que é que o Ruben Amorim quer dizer com esta frase da culpa não vai morrer solteira? Ele falou em 2 coisas, uma delas é essa, e a questão do novo ciclo. Em relação à culpa não vai morrer solteira, ele disse, no fim,
a culpa não vai morrer solteira. O que pressupõe que, obviamente, não se esperava outra coisa, que este projeto pelo menos vai até ao final da época. Por isso é que ele diz no fim. Portanto, não, se ele dissesse só a culpa não vai morrer solteira, podíamos ficar aqui na dúvida se a coisa não ia descambar agora, a informação em janeiro, que temos é que ele está de pedra e cal, nada disto muda o objetivo do Sporting e dele à frente da equipa leonina. Há aqui uma questão, há um momento que acho que é chave e pode ser esse o recado que ele esteja aqui a dar de alguma maneira para uma culpabilização para aquilo que lhe foi feito a dado momento, que foi ele nas vésperas de perder o Mateus Nunes, estamos na semana do Sporting Porto, ou melhor, do Futebol Clube do Porto Sporting, em que praticamente ele deu para entender que o Mateus Nunes não ia sair e queria ficar. E de repente não só perdeu o Mateus Nunes, nem sequer houve aquela coisa porque é que não esperaram por segunda-feira ou por domingo para ser no pós-jogo, porque estava tudo a ser preparado para um jogo que ia ser de grau de dificuldade elevada e queria desmotivar muito em termos emocionais e psicológicos. Portanto, eu acho que este, no fim, poderá ser um bocadinho um ajuste no bom sentido da palavra de contas, na perspectiva de que, atenção, que a época pode não ter corrido bem, mas perdemos um jogador que não estávamos à espera, não conseguimos colmatar, ainda por cima aquilo foi um bocadinho em cima do mercado. E penso que pode ser por aí, porque realmente a ideia que fica é que entre o entrar e o sair, o Sporting não fez boas aquisições, porque ser campeão como o Sporting foi com o João Mário e com o Palhinha, com o Mateus Nunes à espreita. Depois fazer uma transição em que tínhamos já o Mateus Nunes e com o próprio Ugarte. E de repente, quando se pensava ou seja, com o Palhinha, e depois perdia-se o Palhinha porque era mais ou menos previsto, mas era Mateus Nunes e Ugarte com o Morita à espreita, e de repente não. De repente é Morita e Ugarte. E acho que muito dos erros também que o Sporting tem, a nível defensivos, é mais do que defensivos. São os jogadores que jogam à frente da defesa, para além de depois se juntar com esta questão que é o Coates não vai para novo e percebemos claramente que está a entrar neste ciclo de joga, não joga por causa das lesões, e o Sanjusto, pelos vistos, vai ter uma época difícil, porque depois ao acelerarmos as recuperações, ele provavelmente vai cair em várias lesões. E o Sporting, que joga com 3 centrais, alguns deles até adaptados, vai ter aqui um problema para resolver. E depois a questão do novo ciclo, que é, quando ele diz, acho que a pergunta certa, um dia deste, é perguntar, sim senhor, novo ciclo, ataque ao mercado em janeiro, não, os miúdos da formação, sim, e a pergunta agora que segue é que miúdos? Quais são esses miúdos? Porque o Sporting, no meu ponto de vista, em janeiro tinha que fazer pelo menos 2 ajustes, que é claramente um defesa central, dadas as questões das lesões e da maneira como o sistema tático que o Sporting usa, e aquilo que o Ruben Amorim diz que é teimoso e não vai mudar, que é claramente a maior lacuna que o Sporting tem é a falta de um ponta de lança à moda que o Sporting sempre teve, de um Jardel, de um Levezinho, de um mas onde é que ele existe? Pronto, tudo bem, mas é isso. Mas isso tem a ver com o planeamento. Não podes agora se calhar em janeiro vais ter mais dificuldades. Mas se calhar esse ataque ao mercado, repara que até a aquisição do jogador do Estoril, que era um extremo, quando se calhar faria mais sentido ter ido buscar o espanhol ao Gil Vicente, que pelo menos é ponta de lança. E estas teimosias às vezes estão-se a pagar caras, vamos ver o que é que vai acontecer. E como é que se dá a volta a isto? Que é, eliminatória da Taça de Portugal coloca o Sporting fora da competição. No campeonato está a 9 pontos do líder Benfica. Na Liga dos Campeões perdeu 2 jogos com o Marselha e está com a tarefa também muito difícil. Claro. Como é que se consegue gerir tudo isto e levantar a cabeça frente agora a um Casa Pia que está muito bem, está muito bem, tem mais um ponto que o Sporting, é quarto e o Sporting é quinto. Está muito tranquilo. Bem, em relação ao dar a volta é assim, a ferramenta de trabalho de todas as pessoas que praticam desporto, sobretudo de competição, chama-se treino, não há outra hipótese. Portanto, é voltar, digamos, à casa de partida, aos locais de treino e voltar a repetir, voltar a fazer, pronto, há essa componente, que é a única forma que tu tens e depois levar isso para a competição. Mas há aqui um aspecto que é o aspecto emocional, que é o aspecto psicológico, porque é que neste momento o Sporting está de rastros sob o ponto de vista emocional e psicológico, porque isto tudo que agora disseste, estas derrotas que o Sporting teve, estes menos bons momentos, não é só treinando e dizer à rapaziada vamos lá e vamos ganhar, porque imagina que agora o jogo com o teu Casa Pia, que o Casa Pia vai retardando o 0-0, ou que até marca primeiro, vai cair o Carme Trindade em cima daqueles jogadores e, portanto, há aqui um aspecto de parte emocional, de parte psicológica que é muito importante fazer e foi o Pedro Gonçalves, não tenho erro, no final do jogo falou, acho que foi o Pote, que falou no fim e que disse que era preciso alavancar, era preciso levantar, era preciso dar a volta e há um aspecto que é muito importante. Neste momento não é só o treinador que tem que fazer isso. É o treinador e são sobretudo os próprios jogadores. Os próprios jogadores, com mais novos ou mais velhos, com mais ou menos maturidade, têm que perceber que são eles que dentro de campo têm que também conseguir dar essa resposta. E sobretudo na atitude, porque muitas vezes o adepto, e termino com isto, às vezes
contra o Varzim nunca iriam perdoar, fosse qual fosse a situação, porque é uma equipa de Liga 3, mas o adepto muitas vezes quer sempre ganhar, mas perde e até aplaude os jogadores quando vê que há empenho, há dedicação, deixaram tudo dentro de campo, etc. Mas o que neste momento se passa com o Sporting é que há tristeza no jogo e, portanto, o próprio adepto não sente essa vontade, porque não é só o perder, é os muitos erros individuais e coletivos e é, sobretudo, parece que há muita apatia e é este clique que o Sporting tem que dar claramente e só o grupo de trabalho é que consegue fazer, porque também em termos de liderança de presidente não podia ter sido mais inoportuno o presidente do Sporting a justificar 50 mil maneiras na véspera o Marselha que está a lutar e reforçou-se e foram situações especiais, 19 minutos, 23 minutos, depois expulsões, etc. E no dia a seguir o que é que acontece? 11 contra 11 num estádio neutro, que nem sequer foi no Povo Varzim, e perdem com uma equipa 2 escalões abaixo. Para que aquela conversa? Porque não aceitar que o Sporting não está bem? Perceber que realmente as coisas não estão bem? É que estão a passar uma esponja por cima como se estivesse tudo ok. E ao mesmo tempo, agora sim para terminar, corresponsabilizar os jogadores. Os jogadores, não pode, aquilo que o Presidente diz, que é, não, nós não temos a obrigação de passar a Liga dos Campeões, está a deixar os jogadores... Não, ele devia ter dito, estamos com 6 pontos, temos todas as hipóteses, e os jogadores têm que perceber isso, e este também é o nosso objetivo passar. E isso faz com que os jogadores dentro de campo, porque o jogador dentro de campo, quando a culpa é do árbitro, quando a culpa é porque a Liga dos Campeões é um patamar... O jogador vai se desresponsabilizar. O que tem que se fazer é exatamente o contrário. Sérgio Conceição dá uma lição nisso. Quando diz, não sou eu que dou minutos aos jogadores, os jogadores é que vão provar e mostrar que merecem os minutos. E isto faz toda a diferença aonde? A começar no treino. Uma exigência diferente. Claro. E agora vamos olhar para o Benfica, no Benfica onde Roger Schmidt mantém a confiança em António Silva, apesar do erro frente ao Caldas para a Taça de Portugal. O jovem central deve, por isso, manter a titularidade frente ao Porto, no clássico da próxima sexta-feira. Confiança total nas capacidades de António Silva e na titularidade do jovem central de 18 anos. O erro que ditou o gol do empate frente ao Caldas não coloca em causa a importância que o jogador tem para Roger Schmidt. Segundo o jornal A Bola, o jovem de 18 anos não se deixou afetar pelo momento. António Silva acabou mesmo por ser apoiado pelos colegas de equipa e por Roger Schmidt, que no final do jogo disse que os erros fazem parte do crescimento do jogador. Além disso, o técnico falou ainda da humildade do central e da forma como se dedica em cada treino. Titular nos últimos 10 jogos do Benfica, António Silva espreita agora uma possível chamada de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo do Qatar. Um sonho que se pode tornar ainda mais real depois de Danilo ter saído lesionado durante o jogo entre o PSG e o Marselha deste domingo. Um início de temporada em ascensão para o jovem de apenas 18 anos, que viu a boa forma ser recompensada com a entrega do prémio de defesa do mês de setembro pela Liga Portugal. Figura de destaque nos encarnados, António Silva deve ser titular frente ao Futebol Clube do Porto no clássico desta sexta-feira, no Estádio do Dragão. E depois das poupanças na Taça de Portugal, Rafa Silva, Gonçalo Ramos e Odisseias Vlachodimos e também Otamendi devem estar de regresso à titularidade no campeonato. Alexander Bá está recuperado, David Neres continua a ser a grande dúvida para o jogo do Dragão. Com as setas apontadas à titularidade no Estádio do Dragão, a casa do Futebol Clube do Porto é a próxima paragem para Rafa Silva e Gonçalo Ramos. Os dois avançados do Benfica ficaram de fora no último jogo com o Caldas na Taça de Portugal e devem voltar ao 11 de Roger Schmidt no clássico Os Dragões. Com 16 jogos nas pernas, Rafa Silva e Gonçalo Ramos descansaram no jogo da terceira pré-eliminatória da Prova Rainha e recuperaram energias para o ataque das Águias. Juntos, os dois jogadores colecionaram 10 remates certeiros em todas as competições e são as duas maiores referências ofensivas dos encarnados, a par de João Mário e David Neres. Mas estas não devem ser as únicas novidades para o Dragão, já que Nicolás Otamendi e Odisseias Vlachodimos também devem estar de regresso ao 11 inicial. O central argentino e o guardião grego foram poupados no último jogo e têm lugar reservado para o clássico no Dragão. A grande dúvida é mesmo David Neres, que tem estado ausente devido à lesão muscular. Depois de ter falhado os últimos 2 jogos, ainda não existem certezas quanto à possibilidade do avançado brasileiro regressar às contas de Roger Schmidt. Se estiver disponível, é muito provável que seja utilizado no jogo de sexta-feira e, se assim for, é possível que David Neres tenha a companhia de Alexander Bá no lado direito dos encarnados. O lateral dinamarquês está recuperado em disposição gástrica que o afastou do jogo com o Caldas e pode agora ser titular frente ao Futebol Clube do Porto. A Águia prepara o clássico no Dragão e espera manter o registro de invencibilidade esta época.
Os jogadores foram poupados na Taça, Pedro, devem mesmo voltar frente ao Porto. Sim, claro. Na sexta-feira, mas a figura acaba por ser mesmo este António Silva, que depois de todos os elogios acaba por ter aquela falha que foi decisiva para levar o jogo até aos penaltis. Sim, mas não tendo aqui a fazer advogado de defesa do António Silva. Em primeiro lugar, quando um guarda-redes ou um defesa central falha, tem muito mais impacto com o avançado ou médio, porque logo a seguir ou é golo ou é penalti. Portanto, porquê? Porque são praticamente as últimas linhas. E depois o António Silva tem jogado com o Otamendi ao lado. E agora jogou com o Brooks. Com todo o respeito tenho pelos jogadores, mas o Otamendi é muito melhor que o Brooks, em termos de rendimento, e isso às vezes pode fazer a diferença. E nós temos visto, até às vezes fazendo comparação com outros jogos, o próprio Coates e outros jogadores que muitas vezes com defesas a acompanhar, com mais experiência ou com menos experiência, muitas vezes crescem ou não. E, portanto, o António Silva teve esses deslizes, vai ter mais, garantidamente. E se calhar este deslize também o vai ajudar a crescer. Claro, o Verratti também teve no mesmo jogo, e estamos a falar de um defesa, portanto, de altíssimo nível. E, portanto, eu acho que isso não vai tirar, Agora é assim, se entrasse num ciclo de erros, obviamente, um bocadinho à semelhança do que tem acontecido com o Jogai, estaríamos a falar de uma problemática diferente. Mas agora acho que este erro específico... com o PSG, agora há um erro com o Caldas. Sim, mas o PSG são erros diferentes. É um penalti. As consequências que foram erros, as consequências para o jogo não foram das piores, porque o jogo acabou empatado, que quase soube a vitória, e aqui, com maior ou menor dificuldade, acabaram por ganhar. Mas ajudam também no processo de crescimento, e em relação à sexta-feira, não há dúvidas que é Otamendi e António Silva, portanto nem outra coisa pode acontecer, embora, enfim, tenha entrado o defesa central, o João Vitor, e tenha feito uma afirmação que pode não ter feito de propósito, nem com mal, mas dizer que em breve vai ser titular, é assim um bocadinho de... Com este conjunto daquilo que aconteceu ao António Silva, sou aqui a qualquer coisa menos estranho, mas deduzo e acredito que não tenha sido por mal. Agora, o António Silva vai estar na sexta-feira e muito provavelmente, se calhar, com as lesões do Pepe e com as lesões do Danilo, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Não sei se o próprio António Silva, levando, como vamos levar este ano, mais jogadores, mais 3 jogadores a nível de seleção, porque o regulamento assim o permite, não sei se não estará nos eleitos neste momento por parte do Fernando Santos. A dificuldade é perceber até que ponto é que será uma opção quando não foi chamada à seleção A. Prontos, mas aqui a questão que se coloca é que o Fernando Santos, neste momento, por muitas boas intenções que tenha em querer dizer quais são os 25 jogadores... levar sempre os mesmos, não é? Não, e mais do que isso, em querer levar os 25 jogadores, ele não faz a mínima ideia do que é que vai acontecer até o dia da chamada. E este fim de semana provou isso mesmo, exatamente, com lesões, com jogadores que se lesionam, vai haver ainda 3 jornadas importantíssimas, aliás, 2 jornadas importantíssimas da Liga dos Campeões, há os campeonatos que estão todos aqui comprimidos e, portanto, ele Fernando Santos, o Mr. Fernando Santos não faz ideia do que é que pode vir a acontecer e, portanto, até lá muita coisa pode acontecer, se calhar para levar os tais 25 jogadores, se calhar com as lesões até que vai ter que levar alguns que possam não ter feito parte do projeto. O António Silva também não fez parte dos 100 eleitos do Golden Boy, nem dos 40, etc. E de repente aparece neste grupo restrito. Porquê? Porque faz uma ascensão meteórica, rápida, e neste caso, estamos a desviar o assunto, mas o que o selecionador tem que fazer é aproveitar o momento e os jogadores que naquele momento estiverem a oferecer melhores condições. Agora, eu acho que isto não vai afetar nada do percurso de António Silva enquanto defesa central e da confiança que ele tinha e que estava a ser dada, inclusive com este prémio que recebeu do melhor jogador central do mês de setembro, se não estou erro. E agora este clássico, sexta-feira, todas as atenções no Dragão, ainda falta muito tempo, mas o que é que esta taça pode ou não implicar no desenrolar deste jogo decisivo do campeonato? Não, eu acho que não implica, quer dizer, só se houvesse aqui uma lesão grave, porque tivemos aqui um período, o Benfica o Porto tem 120 horas de recuperação e o Benfica 144, embora tenha feito um prolongamento. Alguns dos jogadores titulares que tu aqui referenciaste nem sequer foram a jogo e, portanto, sob o ponto de vista da recuperação, não há qualquer problema. Poderia haver aqui, o problema se algum jogador ter levado um toque e passar um microciclo semanal a fazer a recuperação muscular por causa de uma lesão. Que a gente saiba, não há assim nenhum caso, nem do Porto nem do Benfica, que possa correr esse risco e, portanto, eu acho que a taça, nesse aspecto, não vai implicar absolutamente nada. É claro que o Porto, tendo ganho da forma categórica que ganhou, é sempre bom ganhar, é sempre bom marcar muitos golos e isso moraliza. Mas vai ser um jogo muito intenso com 2 equipas que eu acho que estão num bom momento, de forma, e o Porto, se não tem erro, se ganhar, fica com os mesmos pontos do Benfica, acho que é isso, acho que é 3 pontos de diferença. Sim, exatamente 3 pontos de diferença, não vai resolver absolutamente nada, seja qual for o resultado, mas é um teste muito interessante para percebermos, e acho que vai ser um teste muito importante, tanto para o Porto como para o Benfica, para ambos perceberem o real valor num jogo deste nível, desta intensidade, e sabemos da rivalidade que há entre Benfica e o Porto, com o Benfica
Benfica a ir ao Dragão sem nenhuma derrota até agora, a gente sabe que o Porto não está-se a preparar para vencer ao Benfica só para quebrar o que quer que seja, mas a gente sabe que intrinsecamente, até para os adeptos e tudo isso está lá presente. Tempo agora então para olharmos para este Porto, Porto que não dá aso a surpresa, não deu aso a surpresas da Taça de Portugal e goleou o Anadia por 6-0. Daqui a pouco já teremos então o treinador do Anadia para nos falar deste jogo, mas depois dessa vitória na Taça, vamos então olhar para o campeonato e para esse clássico de sexta-feira com o Benfica. Sob aviso prévio para o afastamento dos gigantes da Primeira Liga na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto não quis dar asa a surpresas e despachou a equipa do Anadia por 6-0. Com 3 golos marcados na primeira parte e outros tantos na segunda, os Dragões chegaram ao campo da equipa da Liga 3 com o objetivo de resolver rapidamente o assunto. Bastaram apenas 6 minutos para o clube azul e branco abrir o ativo e chegar à goleada de forma abrupta e algo impiedosa. 6 golos sem resposta, com os pupilos de Sérgio Conceição a evitarem surpresas, sobretudo depois da vitória difícil do Benfica sobre o Caldas e a eliminação do Sporting frente ao Varzim. Da teoria à prática, há que comprová-lo dentro de campo e nesse aspecto Sérgio Conceição não foi em cantigas e pediu concentração máxima no jogo com o Anadia. Sabíamos que individualmente e coletivamente éramos uma equipa teoricamente mais forte, mas é preciso sempre demonstrar essa força com humildade necessária, porque só com essa humildade de espírito é que nós conseguimos, de certa forma, facilitar o nosso trabalho. Trabalho alcançado com distinção na terceira pré-eliminatória da Prova Rainha e nesse jogo houve quem estivesse em destaque, que o diga Gabriel Veron, avançado brasileiro, contratado pelos Dragões no último mercado de transferências. O jovem de 20 anos esteve em bom plano frente ao Anadia e não lhe faltaram elogios e alguns reparos de Sérgio Conceição. Eu tento tirar um bocadinho de exigência tática ao Veron, porque ainda lhe falta algumas situações para poder jogar noutras zonas que não só na frente, um bocadinho mais solto e livre dessas amarras táticas que por vezes é necessário, jogando nós da forma que jogamos. Agora a qualidade não lhe falta, vocês viram hoje, é um jogador extremamente veloz, qualidade técnica, finaliza bem, tem tudo para singar o nosso futebol. Agora segue-se o desafio frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, num clássico que marca a 10ª jornada da Primeira Liga. Sobre o duelo com as Águias, Sérgio Conceição revela que a partir de terça-feira começa a preparação dos Dragões para mais um clássico. Trabalho em cima deste jogo, naquilo que são as correções que temos de fazer sobre o mesmo, e depois a partir de terça-feira sim, começar a pensar no próximo jogo, que será em casa, na sexta com o Benfica. Os Dragões voltam a entrar em campo na sexta-feira, num escaldante clássico com o Benfica, que pode agitar as contas do campeonato. Tempo agora de falarmos com outro dos protagonistas do fim de semana. Não foi tão feliz como os outros 2 convidados que já tivemos aqui nesta Bola da Noite, mas Rui Eduardo Borges, obrigada por se disponibilizar para falar connosco deste jogo que vai guardar para sempre, em que, enquanto treinador do Anadia, recebeu o Futebol Clube do Porto. O resultado foi pesado demais para aquilo que queria, mas o sentimento é de orgulho, apesar de tudo, Rui? Sim, obrigado pelo convite. Primeiramente, é um privilégio estar aqui. Sim, foi um pouco pesado, não era nada disto que queríamos ser mais competitivos, queríamos dificultar um pouco mais a vida ao Futebol do Porto, não foi possível. E o Porto estudou-nos bem, dificultou-nos a vida, onde se calhar mostrou algumas fragilidades e soube aproveitá-las, e nós não soubemos aproveitar também algumas ocasiões, que tivemos algumas ocasiões para fazer gol, mas também não as soubemos aproveitar. Qual é que foi a responsabilidade maior para esta derrota pesada? Esperava mais daquilo que a equipa no todo poderia dar, ou a diferença era muito grande entre aquilo que os seus jogadores poderiam fazer e a forma como este Porto se apresentou a Anadia? Não, claramente esperava mais. Não tivemos a coesão defensiva que eu esperaria. Devíamos ter sido mais inteligentes a fechar os espaços e a contrariar algumas coisas que o Porto é muito forte, na bola parada, mesmo nas próprias transições.
tínhamos alertado disso. É sempre complicado. O Porto é uma equipa extremamente forte e foi uma equipa muito profissional. Abordou o jogo de forma muito séria e por isso é que conseguiu vencer desta forma e de uma forma que acabou até por na segunda parte aproveitar para rodar alguns jogadores. Mas todos eles entraram com um compromisso enorme e isso dificultou-nos e o nível esteve sempre muito alto e nós não conseguimos acompanhar esse nível. O Rui Eduardo Borges tem 35 anos, pegou nesta equipa do Anadia no início desta temporada. Quando lhe calhou o Porto em sorte nesta Taça de Portugal, ficou radiante? Sim, é óbvio, nós tínhamos essa confidência no balneário. A nossa primeira eliminatória nós ficámos isentos, na segunda não tivemos também muita sorte no sorteio, apanhámos neste caso o FAF, uma equipa da Liga 3 e fora, e depois da vitória em FAF dissemos que o nosso objetivo era jogar com um dos grandes. Calhou logo na eliminatória a seguir, porque sabemos que é sempre muito importante, principalmente para a cidade e para as pessoas da Anadia. A única vez que tinha ido lá um grande foi quando o Porto, e já foram há muitos anos mesmo, e era importante mesmo para a própria cidade, para voltarmos a ter o carinho dos adeptos que nos faz falta, e por isso pode ser que este jogo também tenha esse condão de trazer novamente os adeptos a acompanhar os nossos jogos. Sabemos que não demos a melhor imagem, no sentido que não fomos tão competitivos como desejávamos, mas acho que conseguimos fazer algumas coisas boas e é nisso que nos vamos, entre aspas, agarrar. Dizia precisamente da importância que é para uma cidade como a Anadia ter um jogo grande como este que teve frente ao Porto, precisamente porque se coloca em campo aquilo que é a festa da Taça de Portugal. E agora, voltar à realidade, como é que está a ser? Sim, voltar à realidade rapidamente. Hoje foi dia de folga, como é óbvio, o jogo foi domingo, segunda-feira, ainda para mais a hora do jogo. Temos alguns jogadores que também não são da zona da Anadia e por isso o facto é importante eles irem a casa algumas vezes e estarem com a família e poderem assim desligar um bocadinho e por isso hoje foi dia de folga e amanhã começa o nosso próximo jogo no sábado e amanhã começa o nosso foco que é o campeonato, que é a Liga 3. Temos uma deslocação difícil e temos que começar a pensar nela rapidamente e a nossa semana de trabalhos começa já amanhã e não vale a pena continuarmos a pensar no jogo do Porto. Foi uma experiência muito boa para todos nós, para toda a gente que está envolvida neste caso na estrutura Anadia, jogadores, treinadores, staff, porque é um jogo que obriga toda a gente a ser melhor e a ser um pouco mais profissional. E agora a partir deste momento é pensar já no campeonato. E que objetivos é que o seu Anadia tem nesta Liga 3 para esta temporada? Os nossos objetivos eram muito claros. O objetivo é consolidar o Anadia na Liga 3. O ano passado o Anadia conseguiu a manutenção na última jornada. Este ano queríamos consegui-lo um pouco mais cedo e um pouco mais cedo, se pudesse e se conseguíssemos, era conseguirmos na primeira fase acabar nos primeiros 4, porque assim automaticamente garantíamos a manutenção. Se não conseguimos terminar nos primeiros 4, depois na segunda fase, como é óbvio, é garantir também o mais rapidamente possível para estabilizar o projeto porque é uma zona que não tem a mesma magnitude do futebol que tem outras zonas do país e é importante termos ter uma equipa como a Anadia numa Liga 3 e possivelmente depois de uns anos daqui para a frente pensar noutros voos. E aos 35 anos, que ambição é que se tem aí nessa Anadia e até onde é que gostaria de chegar enquanto treinador, até porque ainda tem muitos anos pela frente?
Sim, como é óbvio, a ambição é sempre muito grande e nós gostamos sempre, eu costumo dizer que é mais fácil e é melhor sempre sonhar alto. E o objetivo, eu digo muitas vezes isso aos meus jogadores, o meu objetivo um dia é ouvir o hino da Champions enquanto treinador e por isso é para isso que vou continuar a trabalhar, sabendo que falta muito, sabendo que posso nunca chegar lá, mas vou fazer tudo para trabalhar e para conseguir chegar lá, passo a passo, degrau a degrau. A carreira tem sido construída desta forma e sabendo das dificuldades dela, mas também ter orgulho naquilo que já conquistei até agora, mas com a ambição de poder conquistar mais. Pedro Henriques, é importante também perceber esta ambição destes treinadores. Claro que sim. Rui, boa noite. Só para te fazer uma pergunta, já agora, por curiosidade, não tenho esses dados, vocês têm profissionais no vosso plantel, jogadores que são profissionais? Não temos nenhum jogador que seja profissional no plantel. Não temos nenhum jogador profissional, apesar de conseguirmos treinar da parte da manhã, mas temos quase todos eles, ou muitos deles têm uma segunda profissão, e o plantel, ao contrário, e também referir isso, dos três os três convidados, o nosso plantel era o mais jovem deles. Okay? Nós temos 2 jogadores acima dos 30 anos e o resto é um plantel muito jovem, é um plantel com a missão de primeiro pensar no coletivo Anadia, mas no futuro pensar também em voos mais altos e por isso que nós conseguimos ter este plantel, porque temos um plantel muito jovem e os jogadores mais velhos que existem têm outra profissão e gerimos desta forma. Olha, já agora uma última questão que tinha essa curiosidade, também não conheço a realidade do clube nesse aspecto. Vocês têm retaguarda, isto é, aquilo que é a vossa formação, tem retaguarda, com certeza acompanhas também, enfim, desde as camadas jovens, não sei, júniores, sub-23, como é que é a vossa retaguarda no sentido de poder alimentar uma equipa sénior com jogadores da casa, independentemente de terem que ir buscar fora, obviamente? Exatamente. O Anadia, neste caso, está dividido tem a parte do clube e a parte da SAD. A parte da SAD, que é onde nós estamos inseridos, é o futebol sénior e os sub-23 também estão sobre a sala da SAD, tem a ligação com o clube. Os sub-23 fazem essa ponte. E, por exemplo, nós deste ano, um até acabou por entrar contra o Porto, acabou por ser utilizado no Nuno Martins. Ele fazia parte da equipa de júniores, que o ano passado fez uma brilhante classificação, acabou por subir à primeira nacional de júniores, e nós ficamos com 2 jogadores desse plantel, que é o Chico, que é um dos nossos guarda-redes, que neste caso é o terceiro guarda-redes porque ainda não foi utilizado, e o Nuno, que já foi utilizado em quase todos os jogos, e é um jogador que nós contamos muito e é um miúdo que eu acho que tem muita capacidade para um dia chegar a um patamar muito interessante do futebol nacional e temos um pouco essa ligação. Ok, obrigado. Rui, para terminar, gostava de perceber aqui uma questão que tem a ver precisamente com essa segunda profissão que os jogadores têm. Sendo tão jovens, o dia-a-dia como é que é? Treinam de manhã e depois eles ainda estudam durante a tarde ou vão mesmo trabalhar, nem sei bem no quê? Sim, nós treinamos da parte da manhã e depois lá por volta da 1h, uns deles têm, posso dar um exemplo, mesmo os mais velhos, por exemplo, o Fausto Lourenço é professor e tem alguns jogadores uns que são PTs, o José Postiga, o irmão do Helder Postiga, também trabalha na pesca, até pela zona onde ele reside e a família toda trabalha nessa área. Temos variedíssimas profissões, como costumo dizer, eu próprio e outros, neste caso outros meus companheiros de equipa técnica também têm outras profissões e por isso sabemos que a nossa realidade neste momento é outra, mas trabalhamos um dia para termos todos eles conseguirem viver do futebol.
O sonho comanda a vida, já se costuma dizer, Rui, e só para terminar, a motivação ainda é maior também por essas adversidades todas e por esse trabalho extra que vocês têm de fazer para levar por diante esses vossos sonhos? Sim, claramente. O facto de trabalharmos neste contexto e neste momento é talvez o melhor contexto que já trabalhei, já passei por contextos com muito mais dificuldade e por isso é como eu olho sempre dessa forma para a minha vida. O facto de ter começado de contextos que tinha muito pouca coisa para treinar e jogadores ainda com mais dificuldade, etc. E a partir de agora ter cada vez melhores condições e falámos muitas vezes isso no balneário, muitos exemplos de ex-atletas, eles próprios têm muitos colegas que eram colegas deles em épocas transatas e agora estão no futebol profissional, e por isso sabemos que só com trabalho se chega lá e é dessa forma que encaramos o dia-a-dia. Exatamente, só com trabalho se chega lá, Rui, portanto, obrigada. Já passaram algumas horas depois desse CGR, portanto já está na história, já faz parte da história. Portanto, agora é olhar com confiança para o futuro e desejar boa sorte para esse resto de temporada e para esses sonhos de um dia viver a tempo inteiro do futebol. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós, Rui Eduardo Borges, o treinador do Anadia, que perdeu com o Futebol Clube do Porto, é verdade, Pedro, mas partilhou aqui connosco, sem dúvida, uma realidade diferente por este amor maior ao futebol e, portanto, também nos ajuda todos a cair um bocadinho na terra, claro, e de pensar que não é tudo aquilo que nós conhecemos nos patamares principais do futebol. Sim, exatamente. E eu, por acaso, conheço bem a realidade porque tenho a oportunidade de percorrer o país a dar formação aos treinadores de nível 1 e nível 2, que ainda é uma realidade mais abaixo, que trabalham com camadas jovens e todos eles ambicionam e têm o sonho, obviamente, de ambicionar por mais patamares. E esta questão do amadorismo, de pessoas que até conseguem treinar de manhã, mas depois têm as suas atividades. Por exemplo, o Caldas tem a ideia que só tem 3 jogadores profissionais, foi um clube mais badalado agora por causa do jogo com o Benfica também, mas é a realidade, mas é uma liga que em si está a crescer. Nós no programa das 19 horas já abordámos esse aspecto, muito também por responsabilidade positiva da Federação Portuguesa de Futebol e desta reorganização do futebol português, porque esta questão da criação da Liga 3, das Ligas Revelações, do Sub-23, isto veio dar a oportunidade de dividir o futebol de maneira diferente e a oportunidade de muitos jovens poderem estar em competição e sobretudo em competição em patamares muito idênticos. E chamar-se Liga 3 e não Campeonato da Terceira Divisão, dá-lhe aqui alguma dignidade diferente? Dá, porque temos a Primeira Liga, a Segunda Liga, no fundo é uma liga, ou seja, não é profissional, como é o futebol da Liga 1 e da Liga 2, por assim dizer, mas dá-lhe um bocadinho essa dignidade. E depois é esta visibilidade que as transmissões televisivas também começaram a dar, porque todos estes jogadores, reportando ao meu tempo, os jogadores da Segunda Divisão B, que é no fundo era a nossa Liga 3, ou mesmo a Terceira Divisão, raramente apareciam no ecrã, e hoje estes jogadores aparecem sistematicamente em transmissões televisivas. Isso parece que não. Tudo aquilo que é montado em torno disso, toda a responsabilidade que dá, os próprios jogadores vão para os treinos e vão para treinar mesmo a sério porque querem ser todos atletas, jogadores, um bocadinho à semelhança do Cristiano Ronaldo, aquele perfil atlético, chegarem mais além. Depois temos muitos exemplos, o Mateus Nunes é um bom exemplo, jogava no Ericeirense e de repente foi o salto que nós vimos e portanto isso são bons exemplos para esta Liga 3 e para estes treinadores jovens, como é o caso do Rui Eduardo Borges, que realmente é um treinador jovem, ambicioso e que, mais do que isso, independentemente de treinar muito bem ou não conhece essa realidade, só vimos este jogo, é isto, aparece aqui na televisão e comunica com o nível, sabe falar, sabe estar. Portanto, é uma evolução dos árbitros, dos treinadores, dos jogadores e, portanto, parabéns neste caso ao Rui Eduardo Borges, porque foi com ele que estivemos a falar, e sobretudo ao Anadia, que é um clube que realmente merece claramente, se calhar até para já, fixar-se na Liga 3, que é esse o grande objetivo deles. Olhando ainda para este Futebol Clube do Porto, não já para a Taça de Portugal, mas sim para aquilo que será sexta-feira o jogo com o Benfica, o que é que se pode esperar desse clássico? Olha, eu acho que vai ser, sim, eu, como disse há pouco, eu acho que tanto Porto como Benfica chegam a este clássico em 2 momentos de forma bastante positivos e confiantes. O Benfica por não perder e a liderar, o Porto que oscilou, fez bem a paragem
e começou com vitórias muito afirmativas, a vitória categórica frente ao Braga, depois no jogo internacional, a forma como também Duas passou... vitórias com o Leverkusen. Duas vitórias com o Leverkusen, portanto foi muito afirmativo por parte do Futebol Clube do Porto e deu-lhe aqui um boost de novo, de outro patamar, na perspectiva de que afinal nem tudo está mal e afinal até as coisas estão bastante bem. E joga em casa, e nós sabemos da importância que é jogar em casa nestes clássicos, porque conta muito a favor da equipa que normalmente joga em casa. Por isso estou com muita expectativa em relação a este jogo. Acho que vai ser um grande jogo e depois sabemos que há aqui uma rivalidade externa entre Porto e Benfica que nos últimos anos tem sido um bocadinho vincada, nem sempre pelas melhores razões, mas esperemos que isso não vá para dentro de campo. Até temos aqui um treinador que é estrangeiro, que não conhece bem o Sérgio Conceição nem vice-versa, e portanto não há aquelas coisas que às vezes, aquelas picardias que os treinadores portugueses muitas vezes têm uns com os outros, coisas que vêm do passado. Em princípio isso não vai acontecer e portanto espera-se um grande espetáculo de futebol de porventura as duas melhores equipas atuais no momento atual, não só pela classificação, mas sobretudo pelo aquilo que estão a jogar, e portanto espero que seja um grande jogo e tenho quase a certeza que Porto e Benfica vão apresentar as suas melhores peças, com exceção daqueles jogadores que estão efetivamente lesionados. Portanto, por exemplo, o Pepe de certeza que não vai a jogo, digo eu, mas vai ser um grande jogo e estou com grande expectativa e de resultado muito incerto, porque acho que é mesmo de um X2, que acho que neste momento qualquer das duas equipas, com um bocadinho de vantagem para o Porto jogar em casa, podem claramente ganhar o jogo. Quem é que está mais pressionado? É este Benfica que tem de garantir a liderança ou o Porto por jogar em casa? Aqui a pressão do Benfica poderá ser um bocadinho também no aspecto psicológico. E vamos imaginar que o Benfica ainda não perdeu. Não é que isso seja um troféu, estar invicto, mas se ganhares os jogos todos ou se não os perderes, estarás mais próximo de conquistares qualquer coisa. Aqui o grande aspecto é um bocadinho esta questão. Imaginemos que, pomos aqui os cenários, que o Benfica ganha. Se o Benfica ganha, afasta-se 6 pontos, vai ganhar a casa do adversário, dava-lhe aqui um boost de confiança fortíssimo e moralizador. Vamos pôr agora ao contrário, o Porto ganha, vai quebrar vai quebrar esta hegemonia do Benfica, de não perder pontos, vai saltar para fora outra vez aquela questão do ADN do Porto, da raça, etc. E isso vai de alguma maneira poder desmoralizar o Benfica, e nós sabemos que este jogo aparece também aqui num encaixe muito importante. Claro que o Porto e Benfica é o mais relevante, Porto e Benfica só pensam em ser campeões, que isso é o troféu mais importante que tem, mas vem a seguir outra vez a Liga dos Campeões, com coisas ainda por resolver, embora o Benfica esteja um bocadinho mais próximo do apuramento do que do Porto, mas com coisas por resolver. Portanto, estou muito expectante, acho que a pressão está dos dois lados neste momento. Ambos têm a ganhar muito se ganharem. Quem perder pode ficar minimamente afetado, mas nada se vai decidir, seja o Benfica sair daqui com os mesmos 3 pontos de avanço, seja 6 ou seja em igualdade numérica. Obrigada, Pedro Henrique. Obrigado. É sempre um gosto ter-te aqui como companhia e durante a semana traz muito ainda para falar aqui neste estúdio sobre este Porto-Benfica, que será na próxima sexta-feira, é o grande jogo da próxima jornada da Liga Portuguesa. Ricardo Sá Pinto não vai sair do Irão, apesar da mudança de presidente no Esteghlal. A bola sabe que o treinador português colocou o lugar à disposição, mas o novo líder do clube iraniano não o deixou sair. O presidente que contratou Ricardo Sá Pinto foi afastado do cargo, alegadamente por questões políticas. O Irão vive dias complicados. O Esteghlal é um dos clubes que se tem manifestado na sequência da morte de Mahsa Amini, a jovem que morreu depois de ter sido detida pela polícia por não usar de forma correta o véu islâmico. Os jogadores da equipa de Sá Pinto têm-se manifestado e deixaram mesmo de comemorar os golos. O clube de Sá Pinto lidera a Liga do Irão em igualdade pontual com o Persepolis, que tem mais 2 pontos, e com o Stepan, treinado por José Moraes. Fica por aqui esta primeira parte desta Bola da Noite. Dentro de instantes estarei de volta para aquele que é, provavelmente, o melhor derby do mundo. Até já.